E meu caso clínico hoje, então, vamos lá, vamos começar. É o caso de uma paciente feminina, 31 anos, ela é do lar e não tinha nenhuma comorbidade prévia. Da parte obstétrica dela, ela está G2, para 0, C0 e teve um aborto em 2018. Então, ela estava gestante de 38 semanas. Daí, no percurso dessa gestação dela, ela teve um episódio de sangramento vaginal no primeiro trimestre. Aí, devido a isso, ela fez um acompanhamento pré-natal tanto na UBS quanto no Ciscopar, porque ela foi classificada como alto risco. Porém, além disso, não teve nenhuma outra complicação nesse período gestacional. Daí, agora aqui foi quando a gente começou a conhecer a paciente, mais pessoalmente. Então, no dia 21 de janeiro desse ano, ela teve o parto dela, que foi cesáreo, e apresentou uma complicação, que foi um sangramento muito importante. Eu fui atrás para ver a quantidade, se eles tinham quantificado realmente, mas em nenhum lugar falava, só escreviam que era sangramento importante. Então, logo após o parto, foi coletado o hemograma, para dar uma avaliada, que demonstrou um HB de 8,5 e um hematócrito de 25,4. Aí tá, e por causa desse sangramento importante, eles já ligaram para a UTI também para meio que deixar uma vaga reservada para ela. Então, algumas horas logo após o parto, ela foi encaminhada para a UTI para ter uns cuidados mais intensivos lá. Daí foi feita expansão volêmica com soro fisiológico e foram solicitados alguns exames que são os pedidos lá na UTI, tipo, basicamente todos. Mas de importante agora para ver foi então o hemograma que eles repetiram, que mostrou uma hemoglobina de 4,5, então estava bem baixo, e uma hematócrito de 13,8%. Aí, nesse primeiro momento que ela chegou na UTI, então, no exame físico, ela apresentava uma PA de 9/5, a frequência estava de 70, ela estava hipocorada, tinha os pulsos bem finos, difícil de palpar até, e a ausculta cardíaca pulmonar sem alterações, e quanto ao abdômen, ele estava globoso, até por causa que ela estava gestante há pouco tempo, e daí tinha a presença da cicatriz da cesárea, os ruídos estavam presentes, mas ele estava doloroso a palpação difusa. Agora, voltando então nesse HB de 4,5, como ele estava bem baixo, foi solicitado 2 concentrados de hemácias que foram feitos e foi solicitado uma ultrassom abdominal. Ô, Que foi Matheus, até... Matheus, Oi, pode nessa falar, altura doutor. do campeonato, quanto que você acha que é a hemoglobina, o hematócrito dela? Que ela teve a cesariana, Como? né? Ela teve a cesariana, Aham. depois disso ela veio, então, com 8,5, algumas horas depois, 4,5 de HB e 13,8 de HT. Quanto que você acha Aham. que é o real disso? É muito menos, né? Então, assim, ela está em choque por insuficiência cardíaca, já por falta de sangue, né? E é Sim. interessante que ela tem, inclusive, uma bradicardia ali em relação a isso, né? Muito bem, pode seguir. Beleza. Daí de então exame a gente tem isso. Eu não coloquei na minha apresentação nenhum dos outros exames, porque se eles estavam alterados era a mínima coisa, acima do limite normal, mas se alguém precisar de alguma informação que eu passe, eu consegui todos eles aqui, consegui imprimir. Então, do ultrassom abdominal, ele apresentou uma moderada quantidade de líquido livre intraperitoneal difusamente, mas o útero estava de aspecto normal para o puerpério. Só que mesmo assim, a equipe da GO decidiu reabordar essa paciente para investigar esse sangramento dela, que foi importante, essa dor que continuou. E, mais uma vez, eu não entendo o que acontece lá no Bom Jesus, que a equipe da GO, eles parece que não passa as informações para os outros pessoais, porque eles abordaram, mas eu não sei o que aconteceu. Falaram que não tinha nenhuma alteração e mandaram de novo para a UTI. Então tá, no segundo dia lá da UTI, pela manhã, a paciente estava melhorando. Ela estava levemente descorada ainda, mas a PA dela já deu uma melhorada, foi para 118/64, os pulsos estavam mais cheios. Porém, no período da noite, nesse mesmo dia, ela começou a apresentar uma dor abdominal muito intensa, uma distensão importante, principalmente na região de hipocôndrio direito, com diminuição dos ruídos hidroaéreos. Então tá, a gente já começou a abrir o olho, ver o que podia ser, e no terceiro dia ela veio piorando. Esse quadro de dor se mantinha, a distensão estava importante ainda, apresentava hipertimpanismo, os ruídos continuavam diminuídos e começou a apresentar agora vômito e parada da eliminação de flatos e fezes.
Aí foi solicitado, então, uma tomo de abdômen para investigar essa piora no quadro dela, para ver o que estava acontecendo. E beleza. Daí, antes de mostrar a tomo, o caso clínico dessa paciente é bem simplesinho, é bem pequeno até. Então, alguma hipótese diagnóstica aí, pessoal? Se quiserem que eu fale algum exame de sangue, todos eles aqui. Coagulograma, Matheus. Deixa eu ver se fizeram isso. As plaquetas estavam normais, né? Está cortando ali o teu. O só fizeram esse aí de coagulograma. Eu não consegui ouvir, está cortando muito a tua ligação, teu vídeo. Achei que O teu áudio. pés. Agora melhorou? Tá melhor agora, doutor? Tá melhor. Então, tempo de protrombina de 14,5, atividade de protrombina de 76 e RNI de 1,14. Tudo bem. Só tem isso. Mas levando em consideração esse quadro clínico dela, que ela começou a apresentar vômitos, parada de evacuação, flatos, ninguém quer falar nada? O pessoal da cirurgia. Parece um abdômen agudo obstrutivo, né? Levando em consideração, assim, só pensando mesmo, pós-cirúrgico poderia ser um ilho paralítico, a paciente também tem histórico já, terceira cesárea dela, não? Pode ser alguma coisa referente às cesáreas prévias, mas pouca probabilidade, acredito eu. Beleza, então vamos lá. De hipóteses, eu separei algumas, que um abdômen agudo, como o senhor falou, pode ser. Como ela fez uma cirurgia, não deixa de ser uma cirurgia, pode ser aderências, pode ser um fecaloma, um volvo de sexo, sigmoide, e também algum distúrbio hidroeletrolítico, que de acordo com os exames aqui está tudo normal. Daí, para investigar o fecaloma e ver se tem alguma obstrução, foi feito toque retal, que zero alterações. E então tá, agora eu vou mostrar a toma dessa paciente para vocês darem uma olhadinha. Aqui é só o Scout, dá para ver já bastante ar na região abdominal. E aqui vai ser a toma. Tá passando certinho? Tá, Fogaça. Muita distensão de alça, né? Meu Deus do céu. Parece que tem líquido livre também ali. Tem líquido. Toda essa parte preta ali na frente seria o intestino, né? Tudo é intestino. Uhum. E líquido porque tinha nível, é isso? O que eu vi foi lá embaixo, nível desde hidroelétrico. na base pulmonar ali, embaixo, dava para ver, contornando o fígado também. Isso mesmo, a base pulmonar estava bem congestionada, né? Uhum. Volta ali para a gente, Matheus. Ó, para ali. Verdade. Aqui não é uma tomo de tórax, né? É uma tomo de abdômen, mas tem muita coisa ali. Vamos ver o útero dela embaixo, como é que está, né? Mas é uma paciente para pensar em isquemia mesentérica, alguma coisa muito grave, vascular, alguma coisa assim. Mas aí você vê que tem outras questões ali de pulmão também, né? Começa a abrir o leque. Olha o útero ali aparecendo, tá vendo? Tem um centro branquinho, quer dizer, tem pouco líquido dentro. Miométrio normal, porque a principal coisa ali era um sangramento uterino, né?
pós-parto. A gente poderia pensar. E por que que um paciente que sangra tanto assim faz... Então, seguindo aqui, Aí, melhorou. Parte posterior, né? Uhum. Filtrado ali. Parece intersticial, mas parece que pega pleura também. Não sei dizer como é que está o laudo. essa aqui é uma outra tomo, é diferente daquela primeira que eu mostrei, que foi feito duas. Mas de alteração é basicamente as mesmas coisas. É outra porque foi feito no outro dia, Fogs? Uhum. Logo no dia seguinte. Vocês querem enviar a tomo de novo? Posso seguir. Não, pode seguir. Então, levando em consideração esse quadro da paciente, esses exames, o que vocês pensariam de diagnóstico? Que ela tem um abdômen agudo é o que me parece, né, Matheus? É uma das coisas que a gente pode ver, mas tem que ter alguma coisa que encaixe, né? Esse abdômen agudo com um ilho paralítico, mas vamos ver o que que vem aí pela frente. E aquele pulmão. Então não tem nenhuma causa mecânica obstruindo esse intestino, foi visto, tipo, fizeram os exames, tudo, não acharam nada, nenhum distúrbio hidroeletrolítico. Aí eles acabaram diagnosticando essa paciente com síndrome de Ogilvy, ou Ogilvy, não sei o certo como que se fala, e também é conhecido como a pseudoobstrução intestinal aguda. Vou falar um pouquinho sobre essa síndrome. Então, como que a gente define ela? É um quadro realmente de um abdômen agudo obstrutivo, só que a gente não consegue encontrar uma causa mecânica para essa obstrução. Ele pode acometer tanto o intestino delgado quanto o grosso. Então, qualquer parte do intestino pode ficar obstruído, entre aspas, sem nada obstruindo ele. Chega a ser até meio contraditório. Quanto à fisiopatologia, não se sabe ainda ao certo qual que é, mas tem algumas teorias. E aqueles mais aceitam que então ocorre uma excessiva supressão do parasimpático ou uma estimulação do simpático, ou também as duas juntos, que vai resultar numa atonia desse cólon, fazendo com que ele fique mais distendido. E a gente conseguiu ver ali na tomografia e até no exame físico da paciente dava para suspeitar. A de epidemiologia, então, essa síndrome, ela comete aproximadamente 100 casos para cada 100 mil pacientes internados, só que ela é mais comum em homens acima de 60 anos, que é bem o contrário. Nossa paciente aqui, ela é uma mulher que tem 31. Mas, então, de causas, eles relacionam essa síndrome, então, com alguma cirurgia ou trauma recente, transtornos cardíacos, desequilíbrio hidroeletrolítico, alguns medicamentos, como opioides, anticolinérgicos, antidepressivos, alguns diuréticos, e complicações obstétricas também. Daí, quanto à apresentação clínica, a gente tem que lembrar da clínica do abdômen agudo obstrutivo. Então, a gente pode observar sinais, então, decorrentes do acúmulo de conteúdo amontante dessa obstrução, que daí seriam, então, náuseas, vômitos, distensão abdominal, desidratação, e a parada da eliminação de conteúdos ajusantes, tipo, para baixo dessa obstrução. Daí seria uma obstipação intestinal, parada da eliminação de gases e de fezes, bem como uma dor abdominal importante. De exame físico, foi o que a gente viu na paciente, uma distensão abdominal importante, diminuição dos fluidos hidroaéreos, um abdômen hipertimpânico e dor, muita dor. Alguém está falando no chat ali, que apareceu aqui rapidinho, que tinha coisa no chat, mas eu não consigo abrir. O Juliano fez um comentário falando que a paciente tem chance de fazer uma síndrome de Sheehan pelo tanto de sangramento. E o René falou que essa resposta está top. Porque era a primeira coisa que eu pensaria.
Qual que é a pergunta, Matheus, que a gente tem que fazer para o paciente? Se ela sobrevive a isso, o que você tem que perguntar para ela? Digamos que tenha passado ali alguns dias. O que perguntar para a paciente? Ela amamenta, né? É um grande... Ela amamenta, sim. Isso, e depois a parada da menstruação e iniciam-se os sintomas, né? Já que vocês falaram do Sheehan aí, bom, vou anteceder o que eu ia falar mais para frente. Essa paciente, ela não estava amamentando, um dos motivos é para ela ter ido para a UTI, lá não recebeu o recém-nascido, mas ela também estava em agalactia, ela não estava tendo secreção de leite pelas mamas. E dela também está em amenorreia, tipo, acabou de ter o filho, né? Mas, enfim, daqui a pouco a gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso, doutor. Legal. Peraí que não quer passar. Pronto. O diagnóstico da ogiva, então, ele é feito por exclusão. Como ele é um abdômen agudo obstrutivo, então você tem que excluir as causas mecânicas e outras causas. E, né, então, se analisa esses sinais clínicos e solicita alguns exames para tentar investigar. Quanto ao tratamento, tem 3 formas para tratar essa síndrome. Só uma perguntinha. Como é que está o potássio dessa paciente? Só de potássio dessa paciente. Isso é muito, muito, muito importante se você tiver esses 2 dados aí. Sódio 135. Potássio 6,91. Qual que é o diagnóstico dessa paciente? É síndrome de Odile? Não, tem tudo a ver, e depois a gente vai entrar nesse assunto aí, porque, na verdade, vocês não descobriram a causa. Mas vamos deixar para o final. Vamos deixar para o final. A causa está muito clara. Essa paciente fez uma apoplexia hipofisária decorrente de um sangramento qualquer do útero, entendeu? Aí ela fez uma apoplexia hipofisária, por isso que ela tinha aquele choque com sódio baixo e um potássio alto. Isso é claro que é um Sheehan, entendeu? Então, essa paciente precisaria entender que esse quadro da síndrome de Ogilvy foi todo secundário, provavelmente, o quadro da apoplexia hipofisária pós-parto. Entendeu, Matheus? E aí a gente justifica hoje. Não é o Ogilvy fazendo o coisa. Não. Ela sangrou, fez uma apoplexia hipofisária. Da apoplexia hipofisária, ela fez esse choque com frequência cardíaca de merda. Ficou bradicárdica. E aí ela ficou nessa situação. Você falou que o potássio era 6 pontos alguma coisa, não era? Não, 3,9. 3,9, eu entendi 6,9. Não, 3. Desculpa. Aí meu diagnóstico fura um tanto. Mas lembrando que essa paciente deve ter tomado um monte de eletrólito também, né? Um monte de salina, tudo mais. Mas lembrar que é uma possibilidade para você tentar justificar. Mas vamos lá. Falar do tratamento, então, rapidinho aqui, antes da gente começar a comentar do Sheehan. Ele tem 3 tipos. Pode ser conservador, que daí seria estimular a deambulação, descontinuar as drogas que alteram o trânsito intestinal, como os opioides, que geralmente os pacientes tomam na UTI. Corrigir distúrbios hidroeletrolíticos quando presentes e pode-se usar a estigmina. Ela inibe a acetilcolinesterase, daí vai aumentar o nível de acetilcolina lá no intestino. Caso esse tratamento conservador vá por água abaixo, não dê certo, pode fazer uma descompressão colonoscópica, usando o colonoscópio, né? Mas, enfim, isso aí não foi o que foi feito nessa paciente. E, em último caso, pode ser feita a cirurgia, que é quando ocorre uma distensão muito intensa, maior que 12 a 14 centímetros, ou quando acontece alguma complicação, como a perfuração ou até uma isquemia. No caso dessa paciente, eu consegui ter acesso a algumas imagens aqui.
Daí, então, foi feita uma laparoscopia exploradora para dar uma olhadinha antes de operar. E daí eu vou passar o videozinho agora. Aí tá o útero, grandinho, por enquanto. Ali no fundo a gente consegue ver um pouquinho de líquido serossanguinolento. Aí a área de hipocôndrio direito, a vesícula, o fígado, alças de Delgado estendidas. E aí a gente já consegue ver o intestino grosso, ali perto da região do seco. E esse sangramento é por causa que tem uma perfuração ali no intestino. Então é indicação de colectomia no caso dessa paciente. Dá para ver o intestino ali bem distendido e sangrando já. Daqui só então uma parte da... É um videozinho curtinho que mostra só a região ali onde que vai ser feita a colectomia. E é isso. No caso dessa paciente, então, ela fez essa colectomia, voltou para a UTI, foi colocado um dreninho de Penrose ali e apenas isso. Foi feita uma anastomose primária, ela não teve que usar a bolsa de colostomia nem nada. Ficou na UTI por mais uns 2, 3 dias, depois ela subiu para o quarto, evoluiu super bem. Eu tentei ir na casa dela, na verdade eu fui na casa dela, só que ela não estava lá, para tentar conversar mais sobre tudo como ela estava se sentindo, porque realmente quando eu pensei nesse sangramento importante, eu pensei no Sheehan. Primeira coisa que veio na minha cabeça, paciente, mulher, que está gestante, na hora do parto, sangramento importante, vem Sheehan na minha cabeça. Mas ela não estava em casa, então eu não consegui perguntar outras coisas para ela. A Ana e o Natan e o André e a Lívia estão passando na UBS, lá do Concórdia do Oeste, que é onde essa paciente é atendida. E pelo que eu falei com a Ana, a paciente está bem, por enquanto. A Posso Ana até falar? atendeu ela, acho que... Pode falar, Ana. É, eu não sei se a Natan estava junto, eu acho. Eu e o prof atendemos ela no 10º dia pós tudo isso. Acho que ela falou. Aí o Jonas, lá o filho do doutoral, tinha pedido só que ela fosse na OBS e fazer acompanhamento do hemograma, para ver se não estava com anemia e tal. Aí a gente pediu só o hemograma e coagulograma, veio normal, que ela tinha feito sangue, veio normal. Ela não tinha amamentado porque ela ficou na UTI muitos dias, daí não dava para tirar o leite e tal, e tal, e tal. E daí Daí eu não vi mais a paciente. A gente atendeu ela em 10 de maio. Ela voltou, e a cirurgia estava bem. Ela voltou, depois trazendo a nenê, que estava com 20 e poucos dias. Ela falou que estava passando bem, não estava mais com dor e estava indo bem. Não tinha mais voltado com o Jonas, que parece que ele tinha dado alta, mas ela estava bem da parte cirúrgica da cesárea. Daí até a gente ofereceu o método anticoncepcional, mas ela não falou nada de se tinha menstruado ou não. Daí ela falou que ela ia pensar e depois disso eu não vi mais ela. E ela queixava-se de cansaço, fraqueza, pele seca? Não, pelo menos nas 2 vezes que eu vi ela e eu pedi, mesmo na consulta da criança, ela falou que não. Um pouco de cansaço, porque a criança não estava dormindo bem e tal, estava vomitando, alguma coisa assim. Mas ela não se queixou nada disso, não. E ela não conseguiu amamentar? Não, porque daí ela foi para UTI, ela ficou acho que uns 5, 6 dias na UTI, né, Fogs? Uhum. E daí o bebê ficou 2, 3 dias no quarto com o pai, e daí foi para casa com o pai e com a avó, e ela ficou na UTI. Não, mas lá na UTI já tentaram fazer massagem para ver se saía leite, mas não saiu lá também. Não sei. Nada. Não tinha estimulação do bebê também. Mais algo, Ana? Acho que ela nem fez, pelo menos ela não contou pra gente, ela nem fez uso daqueles inibidores da lactação que eles dão, ela não contou pra gente. Acho que ela não fez uso. Ju, quer falar? Sim, na verdade, Fogs, a dúvida do caso que eu fiquei, quando ela foi
reabordada pela GO, a Uhum. cirurgia geral entrou junto? Ela não. Não, E na tomografia no laudo, se tinha laudo? Ou tinha. Bem podrinho. Quer ver? Eu nem tinha coloquei. espessamento da parede do cólon? Não. Ó, o que que apareceu no laudo da tomografia? Útero com volume difusamente aumentado, com conteúdo fluido heterogêneo e de densidade intermediária junto ao fundo uterino, mais em região anexal e de flanco direito, sugerindo conteúdo hemático. Líquido livre em moderada quantidade no abdômen e distensão difusa de alças delgadas. Entendi. Só está escrito isso no laudo do tomo. É porque geralmente essa ogilvy aí, ela vai espessando, e tem até umas medidas, assim, 12 centímetros, dependendo do século, acho que muda um pouquinho. E vai espessando e daí rompe, né? Ou se não foi Sim. alguma coisa iatrogênica mesmo, lá durante a cesárea ou até a rebordagem, de repente fez essa lesão de alça, né? Pois é. Mas, é sério, tudo que a GO fez, eu não consegui ter acesso. É muito ruim isso. Só tava escrito lá, tipo, Ele só não passou pela UTI, né? Daí tem aquele arquivo de PowerPoint que eles utilizam para colocar cada caso, daí tava escrito lá, que foi reabordado pela GO. Eu fui atrás e não consegui mais nada. Beleza. Eu tinha deixado essa pergunta aqui, mas eles já furaram a fila. E a gente deveria pensar, por causa dessa paciente, alguma coisa a mais. Focando na endócrina, né? Para puxar um pouquinho o saco do Dr. René. Seria o Sheehan. Que, então, a definição dessa síndrome é uma necrose da glândula pituitária, em virtude de uma complicação hemorrágica durante o parto ou após ele, que promove uma hipoperfusão da hipófise, causando um infarto dessa glândula. Quanto à fisiopatologia, então, durante a gravidez, a hipófise acaba aumentando um pouquinho de tamanho. Aí, com a hemorragia uterina massiva, ocorre uma hipoperfusão de sangue para a hipófise, causando uma isquemia de seus vasos, necrosando a glândula, causando um hipopituitarismo. Daí, quanto à apresentação clínica, depende dos hormônios que estão faltando. Geralmente é um pan-hipopituitarismo, então todos os hormônios estão em baixo. Daí, se estiver faltando, então, tipo, um déficit de ACTH. Num caso mais agudo, sim, que nem o doutor perguntou para a Ana se a paciente tinha fadiga, isso é um dos motivos da falta do ACTH. Então, fadiga, fraqueza, tontura, náusea, vômito, hipotensão, hipoglicemia, hiponatremia. Num caso mais crônico, então, cansaço, palidez, anorexia, perda ponderal, hipoglicemia, pele seca, enrugada e até hipopigmentada. No caso do TSH, então, a paciente apresentar sintomas de hipotireoidismo, porque... Oi? Não, tranquilo, pode sim. E apresentar sintomas de hipotireoidismo, então cansaço, intolerância ao frio, constipação, ganho ponderal, pele seca, bradicardia e todos os outros sintomas de hipotireoidismo. No caso do FSH e LH, a amenorreia, seria importante investigar, oligomenorreia, infertilidade, diminuição da libido, dispareunia, atrofia mamária, rarefação de pelos, osteoporose, uma aterosclerose mais prematura. No caso do GH, diminuição da massa muscular e aumento de gordura visceral. No caso da prolactina, seria a agalactia ou hipolactia, o paciente então não ia conseguir amamentar. E no caso da falta do hormônio antidiurético, que seria da parte posterior da hipófise, o paciente pode cursar com então, diabetes insípidos, poliúria, polidipsia e noctúria. O diagnóstico, então, da Sheehan. A gente tem que ver a clínica da paciente e também saber o histórico obstétrico dela, é importante, para ver se teve sangramento durante a gestação, durante o parto, e fazer exames laboratoriais. Na endócrina, exames laboratoriais é bastante importante. Então, a gente pode dosar o hormônio ou fazer aqueles testes dinâmicos. Por exemplo, usar a estimulação com TRH para testar, avaliar a prolactina e o TSH.
ou estimulação com GNRH para avaliar o FSH e o LH, e também tem o teste de tolerância à insulina, que daí tem como avaliar o ACTH e o GH com esses exames. Aí outra parte importante é o exame de imagem da célula túrcica, pode ser tanto uma tomografia quanto uma ressonância, que no caso a ressonância é melhor. Aí como ocorre uma necrose dessa glândula, geralmente na célula túrcica ou a hipófise vai estar menorzinha, mas muitas vezes a célula vai estar vazia, já sem glândula nenhuma. Aí, beleza. Quanto ao tratamento, eu não separei bem certinho aqui, mas é basicamente a reposição hormonal. Primeiro repõe glicocorticoides, aí depois levotiroxina e os esteroides sexuais. Aí a gente vai meio que avaliando para ver se aumenta a dose, diminui a dose. Eu não coloquei aqui a dose inicial que dá para cada paciente, porque senão a aula ia ficar mais extensa e seria uma decoreba, né? Aí algumas mulheres com baixa de libido a gente pode substituir andrógenos, e no caso da reposição do GH, é bem mais individualizado, depende de cada caso a caso. Aí, quer comentar alguma coisa, doutor? Não, eu acho que o quadro clínico me parece muito sugestivo, né? E aí aquela questão que eu falei para você, se é o ovo ou a galinha, né? O que veio primeiro? Sim. Parece que ela pode ter tido um acidente ali de percurso em relação a essa cesárea, fez um sangramento e, de repente, até aquilo que o Juliano lembrou, e muito bem, Juliano, está com um raciocínio, né, que a gente chama muito bom. De repente, uma lesão, uma perfuração intestinal já no começo ali, poderia ser, ou pelo ogio secundário e tal. Então, o que veio primeiro, não sabemos, mas ela tem um ogio e tem uma grande suspeita. Lembrar o seguinte, que quando você faz um pan-hipo, você pode fazer um pan-hipo ou um hipo parcial, né? Então, nessa apoplexia hipofisária, qual que é o primeiro mais sensível ali? Normalmente é LH, FSH que vão para o pau. E também, daí, na sequência, o TSH e daí o ACTH e tal. O último tem que ser uma destruição monstruosa, tem que macetar com um martelo, daquele bater lixo em cima da hipófise dela para você pegar e fazer um diabetes insípido. Então, lembrando então que essa parte, né, está mais ligada à neurohipófise, ela é muito mais difícil de ser afetada, né? Não é aquela parte molinha da glândula, né? Por isso. Mas a pergunta que eu quero deixar é por que tem que dar glicocorticoide antes da levotiroxina? Quem que responde? Não o Matheus, porque ele já sabe, né? É a cara do certo. Quem que responde? É para não matar, né, Ju? Boa resposta. Matar do quê? De raiva? Pode responder, Matheus. Vai, fala. Doutor, se eu te falar que eu esqueci. Porque, na verdade, é o seguinte, quando você dá o hormônio tireoidiano, você faz o que com o metabolismo? Você aumenta o metabolismo. Aumenta? Quando você aumenta o metabolismo, você desencadeia o Addison dela. Lembrando que esses pacientes neurohipofisários, o Addison não é tão dependente de fludrocortisona. Depois de muito tempo, uma lesão muito grave, aí atrofia a suprarrenal, e aí você pode precisar também de fludrocortisona. Mas, normalmente, você precisa só de hidrocortisona, que é a glicocorticoide, que a gente não tem muito disponível a hidrocortisona. Aí tem o acetato de cortisona, tem a prednisona, que a gente pode utilizar também nesses pacientes, tá? Então, a gente acaba, pela facilidade, utilizando a reposição de prednisona. Mas essas pacientes são fáceis. Eu acho que eu contei para vocês do dia que eu estava na UPA, e aí uma aluna chegou e falou assim, professor, eu queria tanto ver um caso legal. Eu falei, não, pode deixar.
Pode deixar que nós vamos achar alguma coisa legal para você, já que você está empolgada, né? Que estava com aquele fogo assim de achar um caso legal. Aí eu entrei na parte da UTI ali da UPA, né? Na emergência, vi uma paciente, assim, de relance. Eu achei, não conheci o caso, não tinha história nenhuma. Aí, quando essa moça, a Bruna, perguntou para mim, né, de um caso interessante, eu vi a maca entrar. Quando eu vi a maca, eu falei, o que aconteceu com essa senhora? Ela desmaiou e queimou no sol. Daí ela pegou sol, ela desmaiou e queimou o rosto, queimou ali, por isso que ela está inchada. Eu chamei todo mundo, na hora, eu falei assim, ó, Bruna, aí o caso da tua vida, você nunca mais vai ver outro. E fui lá, era a Silvia que estava de plantão, eu falei, Silvia, você viu um caso de Xirra? Ela, o quê? Ela nem lembrava mais, né? Eu falei, isso é um Xirra, você nunca mais vai ver um caso desse. Eu falei, essa mulher tem quase 60 anos. A única pergunta, eu falei, Bruna, você vai perguntar duas coisas para ela. Se ela ficou ruim depois do parto, ela sangrou muito, se ela amamentou. E eu só quero um detalhe de exame físico, que o resto eu já vi. Você vai examinar a axila dela e o pelo pubiano, para ver se ela tem pelo pubiano. E quem é responsável pelo pelo pubiano é o hormônio masculino. Entendeu? Então, a Bruna foi lá e perguntou, meu filho tem 36 anos. Eu falei, legal, uma Xirra em casa, 36 anos sem diagnóstico. Tá? 36 anos sem diagnóstico. Esse caso a gente não conseguiu rastrear depois, tá? Mas aí eu, assim, sem exame nenhum, eu não tinha exame nenhum. Essa paciente, eu falei, só pelo exame clínico, nós vamos tratá-la pelo exame clínico. Então, ela teve uma hipotensão postural, pedi para ver daí o sódio, era um sódio baixo, um potássio alto, típico, então, de uma crise addisoniana, e daí eu fiz a pergunta, o que está faltando? Tal. O que tem que repor? O que você tem que dar para ela que é emergência? Hormônio da tireoide. Eu falei, muito bem, isso mesmo, você acabou de matar a paciente, perdeu seu primeiro paciente. Porque se você dá o hormônio, aí você acelera o metabolismo e piora o Addison dela, entendeu, Matheus? Então, por isso, tem que fazer a reposição de glicocorticoide e depois a dose de levotiroxina. Eu iniciei para ela sem exame de laboratório, glicocorticoide, dose de ataque, 100 miligramas EV, de 8 em 8 horas, e já pedi para deixar manutenção e orientação para casa. Tá? Então, ela já foi tomando levotiroxina e glicocorticoide, e não tudo cortisona, que é a parte mineralocorticoide. Aí, é lógico, a gente deveria avaliar as outras questões, né? Nem você falou, essa paciente não tem pelo pubiano, ela tem zero libido. Essa paciente nunca tem libido. Né? Então, você dá o que para o libido para ela? Você chegou a ver isso aí, o que eles dão? Chegou a notar? Não cheguei a achar. Dehidroepiandrosterona é um andrógeno fraco, é uma das indicações de dar DEA para essas pacientes. 10, 50 miligramas para vender no Paraguai, nos Estados Unidos, ou em farmácia de manipulação, é uma maneira de você tratar a disfunção sexual que esses pacientes têm. É lógico que ela tem que também fazer a reposição como se fosse menopausa, né? Tem que usar estrógeno, tem que usar uma mini dose de andrógeno, como nós não temos uma testosterona feminina, a gente dá o DEA. Mas não seria errado fazer um cheirinho de testosterona. Duro é fazer, né? Em gel, essas coisas, quanto que vai aplicar, é muito difícil. Então, essa paciente, a gente fez um diagnóstico muito legal. Para você ter uma ideia, os acadêmicos choraram, Matheus. A doutora chorou quando viu aquilo. Foi muito emocionante de você ver um caso como esse, como aquele hipotireoidismo, aquele cretino que eu peguei do Paraguai, que eu mostrei para vocês. Sim. Isso dá uma sensação maravilhosa, sabe, para o médico,
realmente você atuar e você fazer a diferença na vida desses pacientes. Mas eu queria congratular você, o caso está muito legal, um caso lindo, né, menino? Caso maravilhoso, uma delícia. Esse caso assim que... ainda mais que vem da minha área, né? Daí eu fico feliz. Muito, muito, muito legal. Obrigado, doutor. E o resto dos meninos, como é que ficaram aí com esse caso? Gostaram ou não? Nossa, prof, mas esse caso que você comentou aí ficou anos sem diagnóstico, né? Não, só 36, velho. Só, bem tranquilo. Bem tranquilo, bem de boa, né? E aí ela foi tomar um solzinho, fez uma hipotensão postural, quando foi levantar, e caiu, desmaiou. Daí ela desmaiou no sol e queimou todo o rosto. Uhum. Eu mostrei essas fotos para vocês. Eu acho que eu lembro vagamente desse caso, você ter comentado alguma Era coisa. muito, muito, muito típico, sabe? Uma judiação. Acho que essa paciente, a gente não conseguiu fazer o segmento, ela acabou morrendo rapidamente depois, sabe? Duvido que tenham mantido tratamentos, esse tipo de coisa. E só para complementar essa história, né, do Addison, então, lembrando, pacientes com Addison, né, Bianca? Sabia que o addisoniano com o Covid, ele está ferrado, completamente ferrado, porque ele não tem corticoide, então ele não tem o agente anti-inflamatório. Então, no caso de Covid, os meus pacientes de Addison, eles têm a carteirinha, eu estou credenciando eles lá na Abadson, né, Bianca? Mando eles para a Abadson, faço a carta, tudo, registro eles para eles usarem um bracelete. Sim. E um crachá, aquele negócio lá tal. Eu peço até para deixar ali uma carta junto, fazer uma tatuagem, alguma coisa assim, sabe? Porque realmente isso é muito, 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 muito importante. Eu tenho aquele caso da Preta, lembra da Preta? Aquela menina que desmaiou na Disneylândia? Lembra, né? Sim, sim. Aquele caso é bem emblemático. A Preta, ela entrou, então, na verdade, ela fez um Addison e ela fez também um quadro de amenorreia. Não é um Sheehan, é um Addison mais uma hipofisite autoimune. Ela tinha hipotiroidismo, adrenalite autoimune e uma hipofisite. Então, ela entrou numa menopausa precoce. Sabe o que eu fiz para ela? Dei ordem dela aí no banco de coleta, numa clínica de fertilidade. Tem uma carta, o cara falou assim, cara, foi a primeira vez que alguém fez isso. Legal, nós colhemos óvulos dela e nós vamos poder implantar na mãe, na tia, em quem ela quiser, né? Ou nela mesmo, né? No futuro. Então, quando ela quiser ter filhos, talvez ela tenha ainda alguma viabilidade. Então, ela fez uma estimulação com clomifeno e aí eles fizeram a coleta dos óvulos, entendeu? Legal. E congelado, tá lá com os ovos congeladinhos, né? E aí a pergunta para a Preta, assim, ela é uma menina de boa, tá fazendo odonto e tal, parari, parará, tem namorado? Não, não tem. Não, é só jogar baralho, só conversar e tal. Eu falei, eu vou te passar os hormônios aí, só que você vai me dar um pouquinho, né? História do padre, né, Matheus? Lembra do padre também? Lembro. Então, o padre que depois foi viver a puberdade dele aos 50 anos, né? Então, essas questões são, às vezes, mal interpretadas, mas são esses casos emblemáticos, assim, né? São muito gostosos da gente participar desses casos, porque eles realmente mexem com alguns alicerces. E essa paciente, a gente nunca vai saber qual foi a causa básica, mas eu acho que essa hipótese, né, dela ter feito um sangramento, que é comum, sangramento pós-parto, aí fez uma apoplexia, parou tudo, né? E aí fez o Ogilvy. Agora, se foi o Ogilvy que fez isso, ou se foi, não sei, mas que ela, com certeza, tem algum grau de apoplexia hipofisária e que ela precisa ser investigada, isso não tem dúvida. Eu duvido que essa moça vá menstruar normalmente. E se você for fazer a avaliação, como é que você vai avaliar a função tiroidiana se você não tem um teste do TRH? Vamos usar o TSH e vai ver o
limite que ele está. Digamos, ele não vai ficar zero. Não vai ficar. Ela vai produzir um pouquinho de TSH. Mas se você vai olhar o T4 livre dela, você vai olhar o T4 livre dela vai estar muito baixo. Muito baixo. Essa semana, peguei um sujeito que foi consultar comigo, até tirei as fotos, acho que eu vou passar ali para vocês. Ele veio consultar comigo e ele faz o acompanhamento por um hipogonadismo, tá? Um hipogonadismo. Um cara forte, bombado, boa pinta, com um bom FII, né? Uma boa situação financeira, dono de mercado, tudo, e tinha acompanhado com vários colegas do Brasil afora, pessoas bem renomadas. E aí, nessa investigação do hipogonadismo dele, o pessoal pediu uma tomografia, uma ressonância, aliás, e na ressonância apareceu que ele tinha uma normalidade da artéria, né? Do suco da carótida lá junto à hipófise. E eu olhei aquilo, mas eu falei, a tua hipófise não é normal. Ela é um seco, ela é uma bola assim, para cima, né? Ela não é aquela hipófise chatinha, né? Ela era globosa e centralizada. Eu falei, essa hipófise tua não é normal, cara. Aí eu levantei a hipótese de uma hipofisite, daí eu pedi. Você tem que fazer uma hipoglicemia insulínica ou um teste de cortrosina para você avaliar a questão do ACTH. Você tem que fazer um teste do TRH, que deu insuficiente, levemente insuficiente, e aí eu optei de fazer a reposição para esse moço. Essa semana ele foi lá comigo. Como ele queria engravidar, né, ter ainda filhos no futuro, não pensa agora, mas o cara é jovem, né? Eu falei assim, olha, cara, é o seguinte, vamos manter o Clomid para você até você decidir a sua situação. Ou isso, ou você coleta sêmen e deixa guardado num banco de esperma, né? Deixa lá congelado e tem lá suas doses para os seus bebezinhos, se um dia você quiser. Né? E aí a gente faz a reposição com testosterona. Então, eu estava fazendo para ele extrato de clomifeno, ou você pode fazer também o beta-HCG, né, para esses pacientes, para fazer uma estimulação, e ou o Pregnil, que você também pode fazer, que é o FSH, para você tentar fazer uma estimulação e manter um bom nível. Mas caso a caso, entendeu? Se ele fosse mais velho, eu faria só a reposição de testosterona fixa, injetável. Como ele é jovem, eu estou fazendo clomifeno. Agora, para ele não ficar tomando clomifeno muito tempo, tem algumas lesões hipofisárias com clomifeno, eu fiz um ashalto, né, dele, do clomifeno, e vou deixar ele 3 meses com nebido, que é um decanato de testosterona, de ação prolongada. E aí eu estou esperando ver a resposta dele. Eu estou dando GH e estou dando para ele, porque o teste dele mostrou que ele tinha um déficit de GH, e como ele tinha uma queixa de diminuição da força por coisa, o cara muito ligado na cultura física, aí eu acabei fazendo GH e estou com 112 microgramas de levotiroxina. A grande dificuldade é você achar a dose certa, você não tem um parâmetro. O TSH não serve para dizer se você está dando muito ou pouco hormônio tiroidiano. Então, eu acabo utilizando muitas vezes o T4 livre como uma maneira, o meu reflexo, o meu martelinho na canela lá, né? Para ver como é que está o aquileu dele, né? E aí eu ter uma noção mais ou menos de como está essa reposição. O T4 livre dele estava normal, baixo, com 112, e o T4 dele estava em 0,7, 0,69, um livre meio baixinho, né? E quando eu aumentei a dose para 125, ele queixou de insônia, daí eu voltei. Mas é um caso interessante, que você tem que pensar que a hipófise está lá, ela funciona bem, é uma coisa que funciona tão bem que ninguém pensa que ela vai dar um tilt de vez em quando.
mas de vez em quando esses tilts aparecem. Se você não pensar nisso, essa paciente, por exemplo, no caso aí, Matheus, pode vir a óbito por uma crise addisoniana, né? E agora no COVID fica a lembrança. Vocês têm uma obrigação, agora sabedores do que acontece com o COVID, ela tem que ser notificada e receber aquela carta, independente de caso de Covid 100 miligramas EV de 8 em 8 horas e comunicar que ela é uma possível portadora. Por quê? Quando eu vou pedir pelo SUS, me desculpa, mas é uma PQP de rodinha. Ela nunca vai fazer esse exame pelo SUS, vai demorar um século, entendeu? E aí nós vamos perder uma vida por... Já estão dando corticoide à direita mesmo, dane-se. Ela que tome. Então, eu prefiro, nesse caso, pecar por excesso nela, mas eu conclamo aí a força-tarefa. A Ana falou ali no chat para eu conversar com o Dr. Alvino, que é o nosso preceptor que acompanha ela. E eu já falei com ele sobre a suspeita de Addison, na vez que eu fui tentar achar a paciente. Espero que ele tenha ficado com o olho aberto agora. Mas eu vou dar uma reforçadinha para ele. Não, você dá uma de riem aí e vai atrás dela. Sim, né? Pode deixar. O marido dela tem uma... Bota a espada na mão e vai atrás dela lá, cara. O marido dela faz vinho. Vou lá um dia comprar um vinho e já falo com ele daí. Vai lá. Prof, porque essa hipófise da paciente não volta mais, né? A produzir hormônio. Não tem como, né? Ela faz uma autonecrose, né? Imagine o seguinte, isso aqui é o fluxo de sangue dela para nutrir uma hipófise enorme, né? O normal seria isso. E a hipófise é assim, né? Certo. Aí o dela é desse tamanho com uma hipófise grande. O sangue. E a hipófise é maior... Quantos por cento que morreu do SH? Quantos por cento que morreu do GH? Vai saber. Tá, entendi. Então, na dúvida, e você fazer o que a gente chama de mega teste. Eu pedi mega teste, eu acho que 1 ou 2 vezes. Hoje eu não peço mais. Mega teste é você dar todos os estímulos para a prolactina, para o LH, para o FSH, né? Tem que dar o LH, RH, você tem que fazer hipoglicemia insulínica, você tem que fazer um teste de cortirosina agudo. Não é um pé no saco para fazer o teste, né? Só em escola mesmo e é desnecessário. Basta você jogar um pouco com a clínica e aí você já decide. E nem a gente acabou tendo que fazer com aquela paciente. Lógico que ela tem convênio, tem poder aquisitivo. Sim. Pedir, né? Óbvio. Mas ali para ela é o que a gente chama de life saving, né? Ou faz ou ela morre. Ela ia morrer lá na outra, hipotensão, né? E é o caso dessa paciente. Hipotensão, estava bradicárdica, tudo mais. Então você vê que tinha um quê diferente, né, Matheus? Uma mulher com choque daquele 70 batimentos por minuto. Tem algo de errado. Só que, lembrem-se, o Addison, nessa paciente aí, você pensar na depressão mineralocorticoide, não, porque é um Addison central. Depois de muito tempo, ela pode precisar de mineralocorticoide. Isso é fundamental, é a questão de prova. É questão de prova de resistência. Guardem esta informação. Um PAN-HIPO central ou um Addison central, você não vai precisar repor, a princípio, a priori, de hidrocortisona, que é a parte mineral, somente a parte glico. Tudo bem? Então, lembrar isso, que foi daquela super aula lá que a gente viu também, tá, Bianca? Então, vamos lá. Podemos encerrar ou alguém fazer alguma colocação? Acho que não. Ou, né? Adorei. É isso aí. Agora é correr atrás lá do Alvino, né? Sim. E dizer que eu fiz essa recomendação e, de repente, até fazer ele assistir, pedir para ele assistir a nossa aula, que fica disponível, né, na plataforma da ECO. Aí já deixo um abraço para o Alvino. Alvino, vai lá, meu irmão. Quem sabe ele também venha participar das nossas reuniões. Nós temos que imbuir mais graças a Deus, né? Eu acho que a gente completando aí, né, um ano de extramuros, começou com uma brincadeira
Pena que a gente não pode fazer festa, né? Amanhã vai ter nossa última, né? Uhum. Nossa última. Então, mas muito legal. Eu queria Eu devia ter chamado ele para essa aula. Eu esqueci, nem me toquei que era paciente dele e tudo. Já Mas perdeu eu nota. falei com ele. Mas é isso, gente. Então, também com relação às notas de vocês, eu já elaborei e já tenho tudo ali na planilha. Eu só não sei para quem que eu mando, tá uma confusão. Não sei se eu sou chefe de alguma coisa, porque eu estou chefe de lado, não sei coordenar nada. Tá todo mundo meio perdido, prof. Sobrou um monte de coisa para mim lá e correr atrás dessas notas. Todas as apresentações de vocês me tirou o sono, hein? Barbaridade. Mas eu fui bem bonzinho com as notas, porque eu acho que assim, no internato, a gente não tem que ferrar ninguém, eu não posso dar uma nota baixa para vocês. Vocês vão estar aí com uma matriz, né, daí de currículo ruim. Não é essa nesse fundamento. Acho que nessa época da pandemia, mas também aquilo que eu falo sempre. Quem faz certinho, né, quem estuda, mata menos. A gente mata, hein? Infelizmente. Pois é. Infelizmente. Quanto mais você estuda, menos risco tem o seu paciente no futuro. E às vezes é uma coisa tão pequena que você não vê no livro. Você vai lembrar daquelas piadinhas, daquelas historinhas meio Forrest Gump, né? São essas coisas gostosas que fazem a gente nunca mais esquecer. Coisa que você vê uma vez, você nunca mais esquece, tá bom? Então, uma boa noite para vocês. E vamos lá, amanhã é o grande dia. Por apresentar, né? Eu acho que tem que trazer bolo, né, amanhã, né? Bolo virtual. Sobrou para Dantas, então. Sobrou para Dantas, então, esse bolo. Vamos ver se a gente consegue, de alguma forma, continuar com vocês aí. Eu não sei como que vão ser os cronogramas. O Dantas está mandando que eu vou comer o bolo enquanto apresento. Safadinho, hein? Tu já foi melhor, hein, Ju? Legal. Bem, gente, vamos lá. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado pela paciência de vocês de novo e parabéns de novo, Matheus. Muito legal. Obrigado, Show de bola. Outra coisa, Matheus. No caso, eu quero jogar para